Por que Deus mandava deixar comida para trás justamente quando tinha tanta gente passando fome? Por que ele mandaria um agricultor não recolher tudo o que produziu? Se você plantou, cuidou da terra durante meses, esperou a chuva e trabalhou duro, por que deixar alimento para trás? Essa ordem aparece em Levítico 19, e quando entendemos o contexto, descobrimos uma das leis mais bonitas da Bíblia. Na época em que Deus deu essa lei ao povo de Israel, a maioria das famílias vivia da agricultura. Eles plantavam trigo, cevada, uvas, azeitonas e outros alimentos. Quem era pobre, viúva, órfão ou estrangeiro, muitas vezes tinha dificuldade para conseguir comida. Foi então que Deus deu uma ordem bem diferente. Ele disse que durante a colheita o agricultor não deveria colher até os cantos da plantação. Também não deveria voltar para pegar as espigas ou frutos que caíssem no chão. Aquilo devia ficar para os necessitados e para os estrangeiros que moravam entre eles. Deus não criou uma situação em que os pobres fossem vistos como incapazes, recebendo tudo pronto. Eles tinham a oportunidade de trabalhar e recolher aquilo que Deus havia separado para eles. Eles precisavam ir até os campos e recolher o que havia sido deixado. Assim, eles conseguiam alimento, mas também trabalhavam para recolher. Era uma forma de Deus cuidar dos necessitados sem tirar a dignidade deles. No final dessa instrução, Deus declara: "Eu sou o Senhor vosso Deus." Ou seja, essa ordem mostrava o caráter de Deus. Ele se importa tanto com quem tem terras quanto com quem não tem nada. Muitos anos depois, no livro de Ruth, aconteceu exatamente isso. Ruth era uma viúva pobre e estrangeira. Ela foi respigar nos campos de Boaz, recolhendo as espigas que os trabalhadores deixavam para trás. Como Boaz obedeceu à lei de Deus, Ruth teve alimento para ela e para Noemi. Mais do que isso, Boaz acabou se casando com Ruth e dessa família nasceu Obed, depois Jessé e mais tarde o rei Davi. Séculos depois, da mesma linhagem, nasceu Jesus. Aquilo que parecia apenas algumas espigas esquecidas no campo fazia parte do grande plano de Deus para trazer o Salvador ao mundo. Essa história nos ensina algo muito importante sobre Deus. Ele nunca vê apenas os poderosos. Deus enxerga também quem está passando necessidade, quem se sente esquecido e quem acha que ninguém se importa com a sua dor. Desde o Antigo Testamento, ele demonstra que o seu coração é cheio de justiça, compaixão e cuidado. Também aprendemos que tudo o que temos pertence primeiro a Deus. Os agricultores poderiam pensar que cada espiga era deles, mas Deus mostrou que as bênçãos recebidas também deveriam abençoar outras pessoas. Hoje, nós não somos obrigados a deixar os cantos da plantação, porque essa era uma lei dada especificamente para Israel, mas o princípio continua vivo. Deus deseja que a gente use os nossos recursos, o nosso tempo e os nossos dons para ajudar quem precisa. Em vez de viver pensando apenas em acumular mais para nós mesmos, podemos refletir o amor de Deus sendo generosos. Quando fazemos isso, mostramos um pouquinho do caráter do Senhor ao mundo. Afinal, o Deus que cuidava dos pobres nos campos de Israel continua sendo o mesmo Deus misericordioso que cuida das pessoas hoje. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Se você gostaria de entender a Bíblia, mas acha difícil demais, dá uma olhada no link da bio. Já segue para conhecer melhor a Bíblia e compartilha para evangelizar. Te vejo no próximo episódio.